bom dia, que bom que você está aí. Gente, nós estamos iniciando esse programa hoje nessa mesa linda, nessa mesa preciosa, que só Jesus para fazer isso. E nós queremos celebrar com você o Natal, queremos já profetizar que vai ser o melhor Natal até agora, no nome de Jesus. E queremos aqui trazer para vocês uma palavra que vai ser uma bênção sobre o nascimento de Jesus. Nos aguarda que já já a gente está de volta. E nós estamos hoje com elas aqui. Eu quero apresentar as nossas queridas, que elas estão tão lindas, todas aqui. Eu acho que vai ser o nosso look de Natal. Né? A gente aqui está vestindo a Soul, né? Loja maravilhosa. A gente já quer agradecer a loja Soul por nos vestir o ano todo. É tempo de agradecer, né? E a gente quer apresentar aqui, eu quero apresentar as nossas queridas que vão estar conosco hoje. A nossa querida Maísa está com a gente hoje. Vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Está empolgada, Maísa? Sim, estamos aqui também, não é? Com a Adriane Oliveira, que vai falar hoje também sobre esse tema lindo, sobre o Natal. E também a nossa querida Júcia Barreto, que está conosco aqui para celebrarmos esse Natal e trazer uma mensagem para você do coração de Deus. Eu quero ler um texto, já iniciando, que está no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Glória a Deus pela palavra do Senhor, que nos fala que Jesus nos foi dado. Olha o texto. Jesus, o menino que nasceu, ele nos foi dado. E todo o governo está sobre ele. Então eu já quero começar esse programa dizendo que o Natal é a celebração do nascimento do nosso Salvador Jesus. Não existe outro Salvador na terra, nem em lugar nenhum. Não foi dado outro nome a não ser o nome de Jesus. Esse nome tem poder e esse nome é a sua salvação. E nós queremos falar sobre essa salvação que chegou até nós. Queremos falar sobre Jesus, que não é um menino, ele é o Senhor, né? A palavra de Deus diz assim: um menino nasceu, porque aqui ele era menininho quando ele nasceu, chegou numa manjedoura, mas ele cresceu, né? Ele morreu na cruz, ele ressuscitou e hoje ele está assentado à direita de Deus, governando todas as coisas. E a gente quer falar sobre isso, o verdadeiro sentido do Natal. Vamos ter uma conversa maravilhosa aqui sobre Jesus. Sandra, que presente de Deus, que presente nós recebemos. Jesus Cristo, aquele que veio para salvar a todos. Agora precisa que a gente abra o nosso coração, precisa que a gente realmente deixe Jesus entrar na nossa vida. É o que eu costumo dizer, independente da religião. Lá em Romanos 10, 9, diz que se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Foi para isso que ele veio, para nos salvar. E um presente Deus nos deu, né? O príncipe da paz, o salvador do mundo, aquele que veio fazer total diferença, aquele que veio resgatar, nos tirar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então não tem presente melhor. E o que eu acho mais lindo é todo o plano perfeito de Deus para que Jesus viesse ao mundo e nos desse essa vida, e essa vida é abundante, né? E aquele plano que chegou das promessas no começo de tudo, né? Lá no Éden, ele falou assim que viria um, né, que ia pisar a cabeça da serpente e que ia vir salvar a humanidade, né? E esse plano foi falado no decorrer de toda a história do povo de Israel. E chegou um dia naquela mulher, naquela menina, né? Que o Senhor falou chegou naquela casa e falou com a Maria, aquela menina linda, né? Menina de Deus, e falou que ela era a bendita, né? Que ela a escolhida, né? De Deus. Para que a promessa se cumprisse. Isso, e ela disse sim, né? E ela disse sim. E a partir daí começou todo o plano ser feito. O José obedeceu a palavra, recebeu aquela mulher com ela e foi todo um processo para que naquele dia perfeito
Jesus viesse ao mundo e nos desse essa alegria de termos Ele na nossa vida hoje, né? Porque esse nascimento de Jesus é uma prova que Deus não nos deixou sozinhos, né? Ele mandou Jesus como luz para as nossas trevas, paz para a nossa alma, inquieta e esperança para a nossa caminhada. Que presente lindo que Deus nos deu para toda a humanidade, aquela criança que veio trazer tudo isso e muito mais. E achei interessante mais você dizer que o plano de Deus, perfeito, não é porque Deus é perfeito, mas o plano de salvação de Deus, ele já estava em toda a história, né? A Bíblia começa com o Antigo Testamento e o Antigo Testamento todo é um prenúncio de Jesus. Todo o Antigo Testamento fala sobre Jesus. Então, Jesus, ele é antes da fundação do mundo. Ele já existia no coração de Deus. Então, talvez você possa comparar Jesus com uma religião, você vai estar cometendo um erro, porque Jesus, ele não é uma religião, ele está acima das religiões. Ele não é o médico, ele é o médico dos médicos, né? Ele não é o salvador, ele é a salvação. Ele não é o remédio, ele é a cura. Então, eu estou dizendo isso para que todos entendam. Eu não sei qual é a sua religião, mas Deus tem uma palavra muito direta para alguém que está aí na TV hoje. Não sei qual é a sua religião, mas eu quero lhe dizer que Jesus está acima dela. E o que você deve fazer é entender essa palavra, abrir o seu coração, entregar a sua vida para o Salvador de toda a história. Porque a palavra de Deus diz que aquele que confessar, foi o que a Adriane disse, né? Um versículo, que confessar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Então a salvação não vem de uma religião, ela vem de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Então ele não é uma religião, ele está acima das religiões. Porque quando a gente lê o texto, um menino, né? Tem gente até que pega um boneco e diz que é o menino Jesus. Não, ele não é o menino, ele é o Senhor. Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, Jesus, ele é... Meu Deus, eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras para expressar quem é Jesus. Eu só sei que a nossa vida, a salvação entrou por causa desse nome e é o nome de Jesus. E esse tempo, esse momento, essa data especial que está vindo, é para a gente lembrar que ele nasceu, que ele viveu, que ele fez milagres, ele morreu, ele ressuscitou e hoje está no céu. É para a gente não lembrar daquele bebê que está lá. Não, ele não está mais lá. Né? Ele está por nós, intercedendo a nós, né? A Deus por nós. Então, nós temos Deus na vida hoje. Então, nós agradecemos a Deus, nós comemoramos, nós damos toda a glória a Ele, porque Ele veio, mas Ele vai voltar e vai estar conosco também. E só pegando aqui o gancho que você disse, Ele está no céu, mas Ele está conosco, porque também, o Espírito do Senhor está dentro de nós. Então, nós temos Jesus morando dentro de nós através do Espírito dele. Já pensou você ter o Espírito Santo, né? Que é o que nós temos. Todo aquele que crê recebe o Espírito Santo de Deus. Então, Ele está conosco. Ele é o Deus Emanuel. A Bíblia diz, né? Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Não importa qual a situação que você está enfrentando, Ele está com você. Se você clamar, a Bíblia diz que todo aquele que buscar, vai achar. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, assim diz o Senhor. Então, se você diz assim, Jesus não está comigo, então comece a buscar, abra sua boca aí, declare que Ele é o Senhor da sua vida e você vai ver que Ele está com você, porque Ele não pode negar a sua palavra, né? E Ele diz que todo aquele que me buscar, encontrará. Sandra, como eu amo a palavra de Deus, porque o nascimento de Jesus, Ele veio cumprir profecias que muito antes do seu nascimento já estava sendo proferida, né, por profetas. E Deus cumpre a sua palavra. O nascimento de Jesus veio fechar, veio dizer que o que Ele promete, Ele cumpre.
Então, se agarre nesse menino Jesus, como Maísa falou, esse menino que cresceu, que foi exemplo de homem, foi exemplo de Deus e que continua vivo em nossas casas, em nossas vidas. Procure esse Jesus, ele vai com certeza resolver aquilo que ninguém pôde resolver por você. E no Velho Testamento fala que Deus ele habitava num templo feito. E hoje, o templo dele somos nós. Imagina, nós carregamos o Senhor dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Já não é mais numa arca. Que antigamente, quando você valorizava essa arca, teve 2 pessoas que quando receberam a arca, não souberam valorizar. Isso. E houve uma diferença. Ficou comum, a arca estava lá, era o poder de Deus, era Deus, e a vida dele continuou comum. Mas o outro, quando a arca chegou na vida dele, quando a arca chegou na casa dele, foi uma prosperidade, foi algo sobrenatural, as pessoas provaram o melhor de Deus. E hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós somos a casa do Senhor hoje. Então, como é que nós estamos evidenciando essa casa? A gente está evidenciando com honra ou com desonra? A gente está deixando Cristo produzir algo maior em nossas vidas, como aquele homem que recebeu aquela arca física, ele recebeu muita prosperidade, muitas coisas aconteceram. Então, assim, não é o lugar, não é a pessoa, é Cristo em nós. Amém. E o nosso reconhecimento da pessoa que está habitando dentro de nós. Quando a gente entende isso, a gente vai provar, mesmo passando por situações difíceis, mesmo passando por aflições, mas Ele nunca nos deixa só. Algo sempre sobrenatural, extraordinário vai acontecer, porque nós carregamos o Espírito Santo. É perfeito isso. Foi muito interessante você falar da arca, né? Eu estava meditando esses dias sobre esse texto e essa presença de Deus, porque a arca ela levava, era o símbolo da presença de Deus, era a presença de Deus, né, naquele tempo. E interessante porque aquele que valorizou, né, eu não lembro se foi usar, tem um que realmente valorizou, que foi onde a casa dele recebeu a arca por 3 meses, né? Então, eu vejo isso trazendo para os dias de hoje, essa valorização de quem é Jesus na nossa vida, porque afinal o Natal é isso, para celebrar o nome de Jesus, o nascimento dele, a chegada dele, a vinda dele aqui na terra. Mas tem muita gente que diz, eu tenho Jesus. Não sei se você já viu, às vezes a gente fala de Jesus para alguém e a pessoa diz, eu tenho Jesus. Mas como é que você se relaciona com ele? Né? Essa questão da arca foi lindo porque os que trouxeram e foram abençoados, eles honraram ao Senhor. Eles colocaram a arca em um lugar que todos, quando chegassem, era para, quer dizer, eles valorizaram ao Senhor. Eles mostraram Jesus. Como é a sua vida? Você quer mostrar Jesus? Será que a nossa vida, a gente quer mostrar para as pessoas que a gente tem Jesus, né? É um reconhecimento de que realmente você tem uma intimidade com Ele. Então, não é só dizer, eu tenho Jesus. É você viver esse Jesus que habita em você, né? Que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, porque a nossa natureza é caída, mas nós temos o Espírito Santo que nos levanta, né? Que nos perdoou e nos levanta. Então, essa é uma mensagem maravilhosa e você pode estar fazendo sua reflexão aí. Como é Jesus para mim, né? Como é Jesus? Eu tenho Jesus de verdade? Esse Natal eu vou celebrar realmente mostrando para as pessoas que Jesus mora em mim. Eu vou ser uma pessoa melhor, né? Essa é a pergunta. Eu vou ser uma pessoa melhor? O fruto de Jesus dentro de mim está acontecendo? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso no segundo bloco, porque quando a gente fala de Jesus, a gente se emociona, tem muita coisa boa para falar. Então não sai daí, que já a gente está de volta falando um pouquinho sobre o verdadeiro Natal, o verdadeiro sentido do Natal. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade.
São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Neste Natal, a luz que nos une vem do que carregamos no coração. É tempo de compartilhar. Compartilhar amor, sabor e propósito. Porque cada gesto de carinho acende uma luz. E quando essa luz se multiplica, o Natal acontece em todos nós. Seu Natal favorito. Carrinho cheio de descontos. Coração cheio de propósitos. Estamos de volta, que bom que você nos esperou, que bom que você está aqui. Eu quero dizer que nessa manhã nós estamos aqui tomando um cafezinho gostoso e já foi colocado aqui na minha xícara. As meninas já também estão com suas xícaras aí. E esse café é o Café São Brás. Café São Brás é um patrocinador do Mulheres de Fé. E a gente pede para que você, quando chegar ao supermercado, que quase que eu vou dizer o nome de qual, mas não vou dizer, mas é um patrocinador também, mas se você for no supermercado, você compra o Café São Brás. É o melhor café e você está abençoando também essa obra tão linda que o Senhor nos confiou. E nós estamos aqui falando sobre esse tema Natal, não é? Quem é Jesus na nossa vida? Quem é Jesus, né, Adriana, na nossa vida? Será que a gente está valorizando a presença do Senhor na nossa vida, né? Você estava falando da arca do Antigo Testamento, onde a arca passou por 3 meses na casa de um irmão e como ele foi abençoado, porque ele valorizou a presença, né? E será que nós estamos valorizando essa presença de Deus, né? De Jesus, esse presente que o Senhor nos deu? E a gente valorizar o verdadeiro significado, né, do final do ano. A gente sempre vê como uma questão que é um ajuntamento, a gente tem comunhão, tem as confraternizações. E saber que todo esse momento é festivo por quem? Né? Se tem festa, alguém está aniversariando. Se tem festa, alguém está sendo celebrado. Isso. E o maior que tem que ser celebrado e reverenciado é Jesus. E a gente tem que entender também que dentro de nós existe o amor derramado de Deus em nossas vidas. E que muitas vezes a gente passa ano entra ano e às vezes é aquelas confusõezinhas, né? Que antigamente não se tinha WhatsApp. Hoje em dia nós temos o WhatsApp. Piorou, né? Com o WhatsApp. Esse agrupamento da família, né? É uma coisa muito legal. Mas também, às vezes, a gente vê por coisas tão bestas, né? Posso dizer assim, que são desnecessárias. As pessoas começam a brigar, a ficar de mal uma das outras por causa de vários motivos, por causa de política, por causa de algo Tantas coisas. Tantas coisas, né? E quando chega final do ano, e agora? Para a gente celebrar quem merece ser celebrado numa mesa, onde a mesa fala, onde a mesa é lugar de comunhão. Como é que está o nosso coração diante dos nossos familiares, diante dos nossos amigos, diante daquelas pessoas que nós amamos? E a gente tem que entender que o amor do tipo de Deus derramado em nossos corações, ele precisa ser um amor fraternal. Não só um amor temporal, mas um amor fraternal, anual, onde a gente precisa estar se avaliando, a gente precisa estar meditando na palavra, a gente precisa estar olhando para dentro de si mesma e pensando assim, se eu fosse mais flexível, será que o grupo não ficaria melhor? Não sei, sabe, Sandra, aquela pessoa que só é uma fonte de guerra, Isso. É uma fonte de briga, é uma fonte de colocar fogo na fogueira. Ser apaziguadora. Ser apaziguadora, é um momento de celebração. E não só, né, Júcia, uma celebração naquele momento, mas é uma celebração do ano inteiro. Verdade. O comércio em si, ele chega a distorcer e apresenta para muitas pessoas um significado que não é real, né? Realmente é um mês muito festivo e a gente compra presentes, a gente ganha presentes, muito importante esse ajuntamento, como você falou,
de famílias, a comunhão é muito importante. Mas que neste Natal nós não percamos o real, que possamos observar e priorizar o real sentido do Natal. Esse amor que nos alcançou, esse maior presente que Deus deu para nós, Jesus. Jesus, ele muda situações. Ele faz do seu Natal aquilo que tem de melhor. Busque ele, peça ele e priorize Jesus, porque você vai ver que vai ser bem diferente este Natal na sua vida e na sua família. Amém, José. Você disse uma coisa aí que eu já estava com algo para dizer no coração e você soltou o Espírito Santo, né? Soltou o gancho, que é Jesus muda situações. E aí eu lembrei aqui que tem pessoas que não celebram o Natal, né? Sabe que é o nascimento de Jesus, mas passaram por alguma dor, por alguma dificuldade e perderam alguém e não quer celebrar o Natal. Mas o Natal é algo, é uma coisa assim, é um evento tão grandioso que não tem como você, vamos dizer assim, comparar com qualquer outra festa, né? Porque é o nascimento de Jesus e Jesus, ele verdadeiramente, ele muda situações. Então, eu tenho um testemunho muito interessante do meu Natal, né? Eu digo que Deus mudou o meu dezembro, Deus mudou o meu Natal, porque eu perdi uma filha, uma bebê, eu tive meu filho e depois eu engravidei de novo e eu perdi essa criança e foi no dia 17 de dezembro. Então, muito próximo do Natal. Eu me lembro que quando chegou o Natal, a igreja foi para minha casa fazer aquela cantata de Natal e eu muito triste, arrasada, não sei nem como é que eu estava. Pela graça de Deus, né, eu fui curada. E quando passou esse período, é claro que os meus natais para frente sempre vinha uma lembrança. Mas Jesus fez algo maravilhoso, porque Jesus muda situações, né? Então, quando meu filho casou, olha só que coisa mais linda. Quando meu filho casou, a minha nora completa ano no dia 1º de dezembro. Então, o meu dezembro já começa com festa. Aí a minha neta, que foi uma promessa de Deus, que o Senhor disse que ia me dar uma menina para me curar por causa da que eu perdi. Então, Jesus me deu, cumpriu a promessa, mas para melhorar, porque Jesus faz infinitamente mais daquilo que pensamos, daquilo que pedimos. Sofia nasceu no dia 2 de dezembro. Então, no mês onde havia luto, Jesus tirou as minhas vestes de luto, colocou umas vestes de festa. Então, como Júcia falou, é isso que o Senhor vai fazer na sua vida. Eu sinto no meu coração dizer para alguém que está escutando esse programa, o Senhor vai tirar as suas vestes de luto e vai colocar umas vestes de festa. E vai ser no mês de dezembro, receba essa palavra em nome de Jesus. Porque, como estamos falando aqui de Jesus, por isso que é difícil falar de Jesus, porque Ele é tudo. Ele é tudo, Ele muda a circunstância, Ele muda a situação, Ele transforma vidas, Ele nos deu a salvação, mas não é só a salvação, porque não é só a eternidade. Eu sempre digo que a eternidade ela já começou agora. O Senhor nos abençoa todos os dias, na vida, na terra e no céu. Então, nós já estamos vivendo essa vida com Deus, ela já é para hoje, ela já é para agora. Então, eu sinto no meu coração de lhe dizer que esse será o seu melhor Natal, em nome de Jesus. É tempo de celebrar, né, Sandra? Exatamente, porque essa celebração não é só uma festa, não é só é o nome de Jesus. É aquele que pode fazer, sim, você prosperar. Pode mudar a sua circunstância que você está hoje. E Ele vai fazer isso, no nome de Jesus. E pode voltar a sorrir, a se alegrar, a celebrar. Nós estamos falando do Deus de paz. Jesus é a alegria, é a paz, é a vida abundante. Nós estamos falando de um Deus vivo que vive em nós. E Ele tem tudo para dar para você. Ele tem alegria, paz, amor em abundância. E quando você se juntar na sua mesa, esse é o lugar que olhamos um para o outro, né?
você possa transmitir a paz. Se seu coração está triste, se seu coração não precisa perdoar alguém, esse é o tempo de você liberar esse coração e perdoar, né? Porque maior afronto foi aquele que teve, né? Lá naquela cruz, morreu por todos nós. Quem éramos nós para ter essa vida, né? Receber essa vida. E ele morreu por nós, pecadores. Ele era inocente, né? E ele morreu por nós, levou todas as nossas culpas. E você é capaz, quando ele fez isso, ele deu para você a capacidade de perdoar o que for que aconteceu na sua vida. Para quê? Para que você tenha paz, para que você seja feliz, para que você tenha alegria e que você venha celebrar esse dia com muito amor no seu coração, entregando a Deus a sua vida. A Bíblia fala que um coração agradecido, você falou de gratidão, o coração alegre aformoseia o rosto. E um coração grato é um coração alegre, né? Então, assim, a gratidão, quando você deixa Jesus realmente operar ali naquela área e você deixa ele operar, revertendo, né, aquela situação, porque o texto diz, ele é Deus poderoso. Então, há poder no nome de Jesus para transformar qualquer tristeza em alegria. Não é? Então, ele faz isso. Ele realmente é um Deus que faz. É um Deus que ele opera, né? Ele é operante e poderoso para fazer. Então, que você não diga que o seu Natal vai ser um Natal mais um, mas que vai ser o melhor Natal da sua vida, porque você entendeu que não é sobre as circunstâncias que estão ao seu redor, mas é sobre Jesus, né? É sobre o Senhor, é sobre o que Ele pode fazer na sua vida. E a gente tem esse coração e quer deixar essa mensagem de esperança, de que há uma esperança para que o seu Natal seja o melhor Natal a partir de agora, porque você vai entender que o verdadeiro Natal é o nome de Jesus, é celebrar Jesus, né? É deixar o coração aberto para que ele possa operar do jeito dele, da forma dele, e ele é maravilhoso para fazer isso. Não é uma mesa, talvez a sua mesa não seja como essa, né? Sinceramente, essa aqui está espetacular, mas não é sobre a mesa, é sobre quem está à mesa. Então, não é sobre as pessoas que vão estar ali. É maravilhoso ter as pessoas, mas será que Jesus está lá? Né? Como Maísa disse, será que eu estou com o coração ali perdoador para deixar Jesus sentar na minha mesa, né? Estar no meu Natal verdadeiramente, mudando essa situação? E a mensagem que eu deixo para você é que você faça do seu Natal um culto. Celebre a Jesus, porque se não é a comida, não é a mesa, não é quem vai estar lá, é o nome de Jesus, então preste um culto a Ele, né? Que o nosso Natal seja um culto para Ele, né? Dê uma palavra de alegria, dê uma palavra de gratidão, leia a Bíblia, cante um hino, né? Dê um presente, mas dê com louvor. E eu tenho certeza que o seu Natal vai ser muito diferente. Que Deus abençoe a sua vida. Meninas, muito obrigada. Já chegamos o tempo, por isso que a gente tem que encerrar. Feliz Natal para todas nós, né? Um Feliz Natal para todas vocês e que Deus abençoe. E até o próximo sábado, se Deus quiser. Neste Natal, a luz que nos une vem do que carregamos no coração. É tempo de compartilhar. Compartilhar amor, sabor e propósito. Porque cada gesto de carinho acende uma luz. E quando essa luz se multiplica, o Natal acontece em todos nós. Seu Natal favorito. Carrinho cheio de descontos. Coração cheio de propósitos.